Uma boa noite para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês. Hoje é 16 de agosto de 2025. Agora é 21h56, 9h56 da noite. Uma boa noite para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês. Desculpa aí por estar começando a live nesse horário. Eu gosto de iniciar mais cedo, né? Mas eu tive que sair. Fui levar minha esposa numa, acho que é palestra que fala. Esperar chegar alguém aí, né? Pra mim iniciar a live. Dar continuidade da leitura da palavra das 7 eras da igreja. Eu já vou orar, que é melhor. Senhor Deus, vamos cantar somente, creio que é melhor. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Senhor Deus, eu quero ler a Tua palavra. Quero que o Senhor me ajude. Que o Senhor tire qualquer coisa, qualquer espírito, qualquer coisa que venha a mim desviar da Tua palavra, do Teu propósito, Senhor. E eu quero ler as 7 eras da igreja, um livro bem abençoado, Senhor. A Tua mente está aqui na Tua palavra. E eu quero lhe pedir, Senhor, que o Senhor me dê revelação para que eu possa revelar para as pessoas poderem entender um pouquinho mais da Tua mensagem, Senhor. Porque eu mesmo não vou conseguir. Então eu peço que o Senhor possa estar me ajudando, me abençoando, para quando eu for ler a Tua palavra, a Tua mensagem, as 7 eras da igreja, que ela foi escrita para poder ajudar as pessoas das 7 eras da igreja, Senhor. Mas para poder transmitir isso, precisa da revelação. E quem revela, Senhor, é só o Senhor, só o Espírito Santo. Então eu peço que o Senhor possa estar me ajudando a ler a Tua palavra. O Senhor tira qualquer coisa que impeça isso, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia, vamos começar a ler a mensagem, as 7 eras. Geralmente, gente, eu começo mais cedo, né? Mas eu fui sair com a minha esposa, levei ela para um encontro, então. Mas eu não quero deixar as coisas de Deus de lado, não. Então vamos lá. Uma hora, Deus me abençoar, que eu consiga fazer pelo menos uma hora de leitura, já tá bom. Os ímpios, os ateus, os agnósticos, os modernistas, os liberais estarão todos ali. A morte, o inferno e a sepultura estarão ali, sim. Estarão porque quando ele vier, os livros serão abertos. É aí que a própria igreja morna e as 5 virgens loucas aparecerão. Amém? Ele aparecerá às ovelhas dos bodes. Quando ele vier, assumirá o comando do reino, pois é seu. E com ele estarão os milhares de milhões sua noiva, que vem para ministrar a ele glória, é agora ou nunca. Arrependa-se
antes que seja tarde demais. Desperte dentre os mortos e busque a Deus para ser cheio com o seu Espírito, ou você perderá a vida eterna. Faça isso enquanto há tempo. A era como a voz de muitas águas. Agora, o que as águas representam? Ouçam, em Apocalipse 17:15. As águas que vistes são povos e multidões, e nações, e línguas. Sua voz era como o som de multidões, falando o que testemunhas, que pelo Espírito Santo, através de todas as eras, tem testificado de Cristo e pregado seu Evangelho. Será a voz de cada homem, levantando-se no juízo contra o pecado que não acatou a advertência. As vozes dos 7 mensageiros serão ouvidas alta e claramente. Esses fiéis pregadores que pregaram o poder salvador de Jesus, que pregaram o batismo no nome do Senhor Jesus, que pregaram o preenchimento e o poder do Espírito Santo, deixa ela vir, tá vendo? Permaneceram com a palavra, mais do que permaneceram com suas próprias vidas. Todos eles foram a voz de Jesus Cristo, através de todas as suas eras. João 17:20. E não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pelas suas palavras hão de crer em mim. Você já pensou quão apavorante é um homem ser arrastado pelas correntes em direção a uma catarata sem ajuda? Pensar agora naquele refúgio, enquanto ele se aproxima de sua segura acerca da perdição. E bem exatamente assim está chegando o dia do juízo, quando o rugido da multidão de vozes condenar você. Atenção, nesta hora mesmo, pois nesse momento seus pensamentos estão sendo registrados no céu. Seus pensamentos falam mais alto do que suas palavras. Como os fariseus que arrogavam-se tanto em suas bocas, mas não ouvindo ao Senhor. Seus corações tornaram-se corruptos e maus até que foi tarde demais. Agora mesmo, esse pode ser seu último chamado para ouvir a palavra e recebê-la para a vida eterna. Será tarde demais quando você se aproximar do refúgio das muitas vozes de juízo e perdição. Mas você já notou quão doce e refrescante, relaxante pode ser o som de água? Eu gosto de pescar. Eu gosto de encontrar um lugar onde a água sussurra em ondulações. Eu simplesmente posso me deixar e ouvi-la expressando paz e alegria e contentamento ao meu
coração. Quão contente estou por estar ancorado no porto de descanso, onde a voz do Senhor expressa paz, conforme a palavra das águas da separação. Tem declarado, deixa eu beber uma água aqui, vai ficar mais fácil de falar. Tem declarado, quão agradecido deveríamos ser em ouvir sua voz de amor e de cuidado e de direção e proteção. E um dia ouviremos essa mesma doce voz falar, não em juízo, mas em boas-vindas a nós, cujos pecados foram redimidos por seu sangue, cujas vidas foram cheias do Espírito Santo, e cujo caminhar foi na palavra. O que poderia ser mais precioso do que ouvir milhões de vozes de boas-vindas e ser rodeado por aquelas multidões que creram para a vida eterna? Oh, não há nada como isso. Eu rogo que vocês ouçam sua voz e não endureça seu coração, mas o receba como seu rei. Oh, se você pudesse apenas ver isso, foram as águas que destruíram o mundo, mas foram as mesmas águas que salvaram Noé, e salvaram também toda a terra para Noé. Ouça a sua voz, a voz de seus servos, enquanto ela chama para o arrependimento e a vida. Na sua destra estava 7 estrelas, e ele tinha na sua destra 7 estrelas. Agora, evidentemente, já sabemos pelo versículo 20 o que as 7 estrelas realmente são. O ministério das 7 estrelas são os anjos mensageiros das sete eras, das 7 igrejas. Agora, não podemos aqui cometer erros por motivo algum, uma vez que ele o interpreta para nós. Esses 7 mensageiros são os mensageiros para 7 sucessivas eras da igreja. Seus nomes são mencionados, são apenas apresentados como 7, e para cada era, desta a era de Éfeso até esta era de Laodiceia. Cada mensageiro trouxe uma mensagem da verdadeira para o povo, nunca falhando em mantê-la, a palavra de Deus para aquele particular era da igreja. Cada um agarrou-se a isto. Eles foram firmes em sua lealdade para com a luz original. À medida que cada era afastava-se de Deus, o seu fiel mensageiro conduzia aquela era de volta à palavra. A força deles procedia ao Senhor, ou jamais poderia ter resistido à maré. Eles estavam seguros e seu cuidado, porque nada podia arrebatá-los de sua mão, e nem alguma coisa podia
separá-los do amor de Deus. Quer fosse doença, perigo, nudez, fome, espada, vida ou morte, eles estavam verdadeiramente vendidos a ele e guardados por sua onipotência. Eles não estavam preocupados com a perseguição que vinha ao encontro deles, e a dor e o escárnio era apenas motivo para dar glória a Deus, por terem sido considerados dignos de sofrer por ele. E em agradecimento por sua salvação, eles iluminaram com a luz de sua vinda e refletiram seu amor. Parecia mansidão, temperança, benignidade, seu amor, paciência, mansidão, temperança, benignidade, fidelidade, e Deus o apoiou com maravilhas, sinais e milagres. Eles foram acusados de serem fanáticos e santos roladores. Eles foram denunciados por organizações e zombados, mas mantiveram-se fiéis à palavra. Amém? Agora, não é difícil levantar-se e manter-se fiel a um credo. É fácil, porque o diabo está bem por detrás de tudo isso. Mas uma outra coisa, ser fiel à palavra de Deus é voltar ao que a palavra original produzia após o Pentecoste. Mas faz muito tempo, um homem que disse que a Igreja Católica Romana tinha que ser a verdadeira igreja, uma vez que tinha permanecido fiel ao que cria ao longo dos anos e continuava crescendo e não mudando. Isso de maneira nenhuma é assim. Qualquer igreja com o governo por detrás dela e com seu próprio credo, que de maneira nenhuma é a palavra, e sem nenhum ministério manifesto para fazer com que o diabo se levante, poderia seguramente ir avante. Esse não foi um critério. Mas quando você pensa naquele grupinho cujos membros foram cerrados, dados por comida aos leões, perseguidos e jogados em um lado para o outro, e todavia permaneceram fiéis à palavra. Ora, isso claramente teria que ser Deus. Como eles sobreviveriam à sua batalha de fé e prosseguiriam seres serenos, esse é o milagre. Amém? E esse conforto não é apenas para os mensageiros das 7 eras da igreja. Cada verdadeiro crente está na mão de Deus e pode extrair do seu amor e poder e perceber o pleno benefício de tudo o que Deus é para o crente, o que Deus dá ao mensageiro e como ele abençoa
a sua abençoa e a sua e usa o mensageiro. É um exemplo a todos os crentes da sua bondade e cuidado para com todos os membros de seu corpo. Amém? A espada de 2 fios. E da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. Em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisas da alma e do espírito, e 2 juntas e medulas, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. De sua boca saía a espada aguda de 2 fios, que é a palavra de Deus. Apocalipse 19, 11, 16. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguia amém. E seguia. Deixa eu ver aqui. E seguiam-nos os exércitos do céu, e cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. Ele as regera com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do futuro e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito esse nome: Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos. João 1:48. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Felipe te chamasse, vi eu, estando tu debaixo da figueira. Aí está, quando ele vier. Essa palavra virá contra todas as nações, e todos os homens, e ninguém poderá se colocar contra ela. Ela revelará o que estava em cada coração, como ela fez com Natanael. A palavra de Deus mostrará quem fez a vontade de Deus e quem não fez. Amém? Ela fará conhecidas as obras
secretas de cada homem, e porque ele as fez, ela dividirá. É isso que diz em Romanos 2:3. E tu, o homem que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as, tu escaparás ao juízo de Deus. Então, continua a dizer, como Deus vai julgar os homens? Aqui está nos versículos 5 a 17. O duro coração impertinente será julgado, as obras serão julgadas, os motivos serão julgados. Não haverá qualquer exceção diante de Deus, mas todos serão julgados por essa palavra, não escapando ninguém dela. Aqueles que ouviram e não obteram serão julgados pelo que ouviram. Aqueles que descansaram, dizendo que criam nele, mas não o fizeram, serão julgados. Cada segredo torna-se ao público e será anunciado. Dos telhados, nós realmente entenderemos a história. Então, não restará nenhum ministério dentre todas as eras. Mas sabe você que ele está revelando os segredos do coração de homens e mulheres nesta era em que estamos vivendo. Quem mais poderia revelar os segredos do coração, senão a própria palavra? Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisas da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E a palavra, ela está realizando aquilo para o qual foi enviada. Por quê? Deixa eu achar o porquê aqui, que eu já perdi ele. Porque aqui. Porque ela, a palavra, é cheia de poder. É o mesmo Espírito que estava em Jesus. A palavra que estava novamente presente na igreja, nesta última era, como um último sinal, tentando afastar as pessoas do mundo, porque os que o rejeitam, a palavra já entraram agora em um juízo, crucificando-o de novo. Hebreus 6:6. E recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimentos, pois assim, quando a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Ora, Paulo diz que a palavra veio em poder, como também em vós. A palavra pregada realmente demonstrou a si mesma como uma espada flamejante e cortante. Ela penetrou as consciências dos homens e, como o bisturi de um cirurgião, extirpou as doenças e libertou os cativos por todas as partes que iam. Aqueles crentes primitivos
saíam pregando o evangelho, a palavra, e Deus confirmava essa palavra com sinais que se seguiam. Os enfermos eram curados, os demônios eram expulsos e falavam em novas línguas. Isso era a palavra em ação. Essa palavra nunca falhou na boca de cristãos que creem, e nesta última era está aqui, mais forte e maior do que nunca, na verdadeira noiva da palavra. Ó, pequeno rebanho, tu, pequena minoria, agarra-te à palavra, encha tua boca e coração com ela, e um dia Deus te dará o reino. Ô Juju, pega lá pra mim a minha blusa ali, faz um favor. Tá em cima da cama ali, que eu não posso ir lá, não. Tem como você pegar pra mim? Pega a blusa ali pra mim, já tá começando a me dar frio. Tá a blusa ali? É, eu já ia querer vestir. Chama a gatinha lá. A gatinha faz leitura comigo, você toca a gatinha, pelo amor. Tocou sim. Tocou. Chama ela lá. Chama ela lá. Não, vem comigo. Chama lá, vai lá chamar ela. Você faz maldade? Vai lá chamar ela. Ah. Vou vestir a blusa aqui, porque eu saí com a minha esposa, levei ela no negócio, eu fiz. Hoje eu tô começando tarde. Eu vou ler aqui 1 hora, depois eu vou comer. Enquanto eu não terminar aqui, eu não como. Você chamou ela lá? Não, ela vai lá trazer ela. Você tocou ela, vai lá trazer ela agora. Vai lá. Vamos lá então. Agora eu tô aqui, né? Seu rosto como o sol. E seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Mateus 17, 1, 13. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tornando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se quiseres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem e luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em que me comprazo. Escuta-o. E os discípulos ouviram isto, calaram sobre seus rostos e disseram, tiveram grande medo. E, aproximando-se de Jesus, tocou-lhes e disse: Levanta-vos e não tenha medo. E, erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. E, descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus
discípulos o interrogaram, dizendo: por que disse então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondeu, disse-lhes: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio. Elias já veio. Deixa eu achar aqui, tem hora que eu perco. Elias já veio. E não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também. Parecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falava de João Batista. Agora, em Mateus 16, 28, prefaciando Mateus 17, 1, 13. Jesus dissera: alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte, até que venha vir o Filho do Homem no seu reino. E os 3 apóstolos viram exatamente isso. E a ordem de sua segunda vinda, eles ouviram transfigurado, lá no cume do monte, e seus vestidos tornaram-se brancos e luzentes, e seu rosto resplandeceu como o sol em seu zenite. E eis que quando ele se mostrou, estava Moisés e Elias, um em cada lado. É exatamente assim que ele vem novamente. Verdadeiramente, Elias virá primeiro e converterá os corações dos filhos, a noiva, a doutrina da palavra apostólica dos pais. Malaquias 4, 5, 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá os corações dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldade, com maldição. Israel já é uma nação. Ela está estabelecida agora com seus exércitos, marinha de guerra, sistema postal, bandeira e tudo que pertence à nacionalidade, mas ainda tem que se cumprir a escritura que diz: nascerá uma nação de uma só vez. Isaías 66, 8. Esse dia está vindo, em breve, a figueira já brotou. Jesus seus rebentos. Não, quer ver? A figueira já brotou seus rebentos. Os israelitas estão esperando pelo Messias, e eles o estão aguardando as suas expectativas. Então, para se cumprir, Israel renascerá espiritualmente, porque a sua luz e sua vida está para se revelar a ela. Em Apocalipse 21, 23, e a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem iluminado. E o Cordeiro é a sua lâmpada. Esta é a noiva Jerusalém. O Cordeiro estará nessa cidade,
e por causa de sua presença não será preciso nenhuma luz. O sol não nascerá e não resplandecerá lá, porque ele é o seu sol e a sua luz, ele mesmo. As nações que entrarem nele caminharão em sua luz. Você não está feliz de que esse dia está próximo de nós? João viu esse dia chegando. Ora, Senhor Jesus, vem cedo. Malaquias 4:1-3. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem iniquidades serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramos. Mas para nós que temes o meu nascer do céu, do sol da justiça, e salvação terá debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro, e pisareis os ímpios, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos, aí está novamente o sol resplandecendo em toda sua força, a força do Filho de Deus, resplandecendo no meio dos 7 castiçais de ouro. Lá está ele, o juiz, aquele padeceu e morreu por nós. Ele tomou a ira no juízo divino. Sobre si mesmo, ele pisa o largar do vinho, do furor e da ira de Deus sozinho, como já afirmamos, para o pecador. Sua voz é como um som de catarata ou de rebentação de ondas mortíferas. Sobre as praias rochosas, porém, para os santos, sua voz é como o sono dos riachos que cantam docemente enquanto vocês permanecem em repouso, satisfeito em Cristo, resplandecendo sobre nós seus calorosos raios de amor. Ele diz: não temais, eu sou aquele que era, que há de vir, eu sou o Todo-Poderoso. Fora de mim não há outro. Eu sou o Alfa e o Ômega. Tudo isso, ele é o lírio do vale, o resplandecente estrela da manhã. Ele é o mais formoso dentre os milhares para mim. Minha alma, sim, aquele grande dia está pronto para raiar, e nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. Eu estou tendo que colocar o dedo aqui, que as letrinhas estão muito mais pequenas. O Cristo vitorioso. Apocalipse 1:17-18. E eu, quando o vi cair
a seus pés, como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não tema, eu sou o primeiro e o último, eu que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém? E tenho as chaves da morte e do inferno. Nenhum ser humano poderia suportar o pleno efeito dessa visão, como sua força completamente esgotada. João caiu aos seus pés. Como morto. Deixa eu terminar. Eu vou tentar ver se eu aguento pelo menos 1 hora, né? Porque hoje tá tarde, viu? Seus pés como morto, mas a mão do Senhor o tocou como amor. E a voz de bênção diz, não temas, não temas, não temas, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, eu que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para o sempre. O que há a temer, o juízo que cair sobre ele na cruz, na sepultura, e quando ele descer, foi por nós. Ele absorveu a pleno impacto das feridas do pecado e, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Veja como segurança nossa, nosso advogado é nosso juiz. Ele é o nosso advogado, como também o nosso juiz. Como juiz, o caso está encerrado, está concluído. Portanto, agora nenhuma condenação há, porque deveria a igreja temer. Que promessa alguma vez ele falhou em manifestar diante de nós? Porque temer punição ou morte, tudo tem sido conquistado. Ele é o poderoso conquistador. Ele é o que conquistou, não é os mundos viventes, como também os invisíveis. Não como Alexandre, que conquistou o mundo como a idade de 33 anos, e não tendo como fazer novas conquistas. Morreu vivendo do pecado. Olha, você vê, ele está falando de Alexandre, tem o Alexandre de Moraes aí, hein? Dando maior trabalho aí, que é juiz. Hein? Não, mas eu estou falando assim, é muita coincidência. De uma vida dissoluta, não como Napoleão, que conquistou toda a Europa, mas finalmente foi derramado em Waterloo e exilado em Elba, apenas para encontrar-se conquistado, mas nada pode conquistar a Cristo. Aquele que desceu, agora subiu acima de tudo, e a ele foi dado um nome que é sobre todo nome. Sim, ele conquistou a morte, o inferno e a sepultura, e tem as suas chaves. O que ele desliga está desligado, e o que ele liga está ligado. Se Deus ligar você no céu, filho, você está no céu, mas se Deus desligar você está desligado, você está no inferno. Então, pensando nisso, vamos ligar a nossa conexão com Deus. Você ficar ligado com Ele. Se Ele desligar você, acabou. Não há nenhuma mudança nisso.
Não houve nenhum conquistador antes dele, e não há nenhum além dele. Ele sozinho é o Salvador, Redentor. Ele é o único Deus, e o Senhor Jesus Cristo é o seu nome. Mas, temas, João, eu acho que eu vou ler só aquela lá. Eu não vou dar conta, vocês vão me perdoar, eu vou acabar até ali. Eu não dou conta não, eu não jantei, é muita coisa, vocês me perdoem aí. Vai ser só até aqui mesmo. Não temas, João, não temas, o pequeno rebanho, de tudo que eu sou, tu és herói, todo o meu poder é teu, minha onipotência é tua, visto que eu permaneço no teu meio. Eu não vim trazer temor e fracasso, mas amor e coragem e capacidade. Eu a cumprirei. Esse é o meu pacto e jamais pode falhar. As 7 eras e castiçais. Apocalipse, capítulo 1, verso 20. O mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos mensageiros das 7 igrejas. E os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Nós já descobrimos a verdade desses 2 ministérios. Nós não revelamos quem foram esses 7 mensageiros, mas com a ajuda de Deus o faremos. E esse ministério será, deixa ela vir lá, deixa ela vir, consumado, às 7, deixa ela vir cá, a ela aí, Nós conhecemos, elas estão registradas na palavra. Vem cá, Branquinha, traz ela cá. Não vai não, você tá aí atrapalhando ela. Vai lá, não, vai lá, dá licença aí. Vai lá. As 7 eras, nós conhecemos, elas estão registradas na palavra. E nós ocuparemos com cada um, até chegarmos a esta última era em que vivemos. Viu, Preta? Vai lá, Preta, vai lá. Ela sempre acerte comigo a live, Preta. Vai lá trazer ela, vai lá. Vai lá para me terminar aqui. Já falta só a última aqui. Vem cá, Branco. Ela toca a minha gatinha acompanha a minha live todo dia, ela tá tocando minha gatinha. Vai lá. Tá tocando sim. Porém, um último relance de encerramento desse capítulo. Vejo tal como ele está ali, no meio dos candeiros de ouro, com as 7 estrelas em sua destra. É emocionante vê-lo ali, em sua suprema deidade. Ele é o juiz, o sacerdote, o rei, a águia, o cordeiro, o leão, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, aquele era, que há de vir, o Todo-Poderoso, o tudo que em todos, ali está ele, o autor, o conquistador. Digno é esse Cordeiro, ele provou o seu valor, quando sozinho ele provou nossa salvação. Agora ele se encontra em todo o seu poder, em toda a sua glória, como todas as coisas confiadas a ele como juiz. Vocês viram o tanto de atributo que ele tem? Ele tem esse tanto de atributo, mas ele mesmo fala que ele eu sou, ele só é Senhor Jesus Cristo. É o nome dele. Agora, os atributos dele são esse tanto que eu falei,
que ele é ao mesmo tempo, ele é o supremo, a deidade, ele é o juiz, ele é o sacerdote, ele é o rei, ele é a águia, ele é o cordeiro, ele é o leão, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o Pai, ele é o Filho, ele é o Espírito Santo. Ele é tudo essas coisas, é o Senhor Jesus Cristo. Então as pessoas, eu vou terminar ali, que eu vou terminar a leitura ali. Então as pessoas confundem Jesus Cristo, ele é isso tudo, ele é um só. Oi, Félix. Félix? Então, as pessoas confundem. Quando fala assim, para você ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados, vocês têm que se arrepender e receber o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí as pessoas, as doutrinas, as igrejas vão e batizam a pessoa no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas aqui mesmo eu já estou falando com vocês aqui, ó. Esses aí são atributos do Senhor Jesus Cristo. São títulos. Então, ele tem esses atributos, mas o nome dele mesmo é Senhor Jesus Cristo. Os atributos dele eu vou repetir novamente. Ele tem o atributo de ser juiz. Ele tem o atributo de ser sumo sacerdote. Ele é a suprema deidade. Ele é juiz. Ele é rei. Ele é águia. Ele é cordeiro. Ele é leão. Ele é alfa. Ele é ômega. Ele é o princípio. Ele tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo também. São atributos dele. Mas o nome dele verdadeiro é Senhor Jesus Cristo. Então, se você quer receber o Espírito Santo, você tem que ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Não é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não. Pai, Filho e Espírito Santo é atributo do Senhor Jesus Cristo. Você tem que receber o nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. Então, quando você recebe o batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você não está recebendo o nome do seu Pai, que é o Senhor Jesus Cristo. É a mesma coisa quando a pessoa é pai. Então, o que acontece? Quando Deus pedir lá seu nome, lá for reconhecer, você não está sendo batizado pelo nome do seu Pai, que é o Senhor Jesus Cristo. Então as pessoas deixam escapar isso. Sim, ali está ele, entre os candeiros, como as estrelas em sua mão. É noite, pois é quando usamos lâmpadas para iluminar. E é quando as estrelas são vistas brilhando e refletindo a luz do sol. E é escuro, a estrela está caminhando nas trevas pela fé. Seu Senhor partiu dessa terra, mas o Espírito Santo ainda resplandece através da igreja, dando luz a este velho mundo, maldiçoado pelo pecado. E essas estrelas também refletem a luz dele, a única luz que tem, a luz dele. Quando quão escuro está, quão frio, espiritualmente falando, todavia, quando ele entra no meio, a luz e o calor. E a igreja é revestida de poder e através dele, através das obras que ele fez, Oxalá, aí ó, vai terminar 1 hora certinho. Oxalá, aqui ó, o tempo aqui. Oxalá alcança. Mas não tem como tirar isso, não? Deixa quietinho. Alcançamos vê-lo como João. Que tipo de pessoas deveríamos ser chamados? Diante dele, nesse dia,
Se você ainda não deu sua vida a Ele, que você possa entregar seu coração. E Deus, entregar seu coração a Deus nesse momento. E se ajoelhar bem aí onde está. E pedir o perdão dele por seus pecados. E arrepender sua vida a Ele. Então, manteremos nos aproximar das 7 eras da igreja. A oferta aí. Juntos. E quando o fazemos, peço que Deus ajude esse servo indigno a revelar sua palavra a vocês. Então eu vou terminar aqui, ó. Vou terminar aqui na página 49, as 7 eras da igreja. Vocês acreditam que mesmo eu querendo terminar com vocês, vai dar 1 hora? Aqui, ó, o TikTok aqui tá mostrando para mim, tá 3 minutos e 15 minutos. 3 minutos e 15 segundos. Vem cá, filho. Vem cá. Vem cá pra você mostrar para eles que você gosta de escutar a leitura. Vem cá. Tira a cadeira daí, Ju, pra ele vir cá. Eu quero subir em mim. Tira a cadeira que eu já vi. Vem cá, Ney. Vem, filho. Não é nossa, que é eu. Vem cá pra você ver. Vem, filho. Não, mas eles não têm moça que é nenhum. Não é não, que você vai dar carne. Eu não vou dar carne. Então Deus abençoe cada um de vocês. Eu tô fazendo hora aqui, é pra ver o TikTok ali, falta 2 minutos. A minha gatinha não veio, você não deixou minha gatinha ver, hein, Ju? Então tá, então na próxima leitura eu vou ler esse capítulo aqui, ó. Aqui não tá sem nada, né? Engraçado, né? Parece que passa pra outra. Não, aqui é o capítulo aqui escrito. Não tá falando nada aí. Você é teimosa, sempre foi teimosa. Capítulo 3. A era da igreja de Éfeso. Tá, então tá bom. Você já tá no capítulo 3. Tá bom, deixa ela. É porque aqui mostra aqui, ó, 49, ó, era pra aqui ser 50. Ó. Mas é. Não tá mostrando 50. Aqui é 50, que seria 51. Cadê mostrando 51? Mas não é tá. porque já acabou. Tá bom. Então, gente, uma boa noite para todo mundo. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Vou encerrar o TikTok também antes de 1 hora, não tem problema não. Eu tô esperando dar o TikTok ali 1 hora, mas... Hoje, então, uma boa noite para todo mundo aí. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não vou esperar muito não. Eu tava querendo esperar, mas não vai dar não. Não vai dar porque eu tenho que almoçar ainda, jantar ainda. Eu saí com a minha esposa hoje para ajudar ela e eu tive que fazer a live para vocês tarde aí. Então uma boa noite para vocês, Deus abençoe. Então essa aqui já é a 4ª parte das 7 eras da igreja. Com essa live aqui é a 5ª, tá? Essa live aqui já é a 5ª das 7 eras da igreja. Então Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Vou desligar. Vou encerrar a live.